Boa tarde, meus irmãos, graça e paz a todos vocês, irmãos em Cristo Jesus. Bem, vocês já pararam para pensar como a vida é algo complicada? Bom, sem Deus a gente não tem praticamente certeza de nada, mas três coisas são certas. Tipo, sol vai nascer amanhã, a matemática não mente e a nossa história está realizada em Jerusalém. Bom, você pode até duvidar que é matematicamente, mas não ter certeza de que a nossa história da igreja está enraizada em Jerusalém, aí você já está um pouco equivocado, não acha? É porque você vendo a nossa história, como a nossa igreja foi fortificada, a nossa fortificação começou em Jerusalém. Afinal, o grão de mostarda não cresce para baixo, para crescer para cima. Mas enfim, hoje vocês vão conhecer o começo, o início do início do início do início da igreja de Jerusalém. Quando ela se fortificou, quando ela se prontificou. E não vou falar da igreja do mundo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, não é? Bom, vamos começar do início. Bem, com certeza nas suas aulas de história vocês já ouviram falar de um cara super bonito, simpático, grande, forte, um grande guerreiro. Bom, bonito, questionável por causa da época, mas não dizer que o cara era brabo, ele era. Claro que eu tô falando de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi lá, fizeram suas conquistas gregas e agora todo mundo fala em grego. Mesmo com a chegada do Império Romano, o grego sempre foi uma língua universal. Bom, até aquela época, porque hoje em dia a língua universal é espanhol ou americana. E você tem que aprender inglês ou espanhol para você viajar para outro país, ou você tem uma dimensão de como viajar para outros países. Não tem como. Mas enfim, vamos pular. E quando Jesus se foi sacrificado, deu uma missão para os apóstolos. Quando ele estava prestes a subir ao terceiro céu para de encontro com o Pai. Prega o evangelho a toda criatura. Vocês sereis odiados por causa de todo mundo, por causa de meu nome. Mas quem permanecer fiel a mim, esse será salvo. Bem, vamos agora. Bom, primeiramente a gente tem que saber como foi a frutificação de discípulos para firmar a igreja de Jerusalém. Você não pode ver sem ver o contexto. Eu digo isso várias vezes em cada um dos vídeos, porque o contexto é importante para você firmar uma informação. Então não adianta você ficar, sei lá, comparar a igreja em Jerusalém como fosse uma igreja lá da esquina. Porque a igreja da esquina, ela sim é importante, mas também a igreja da esquina também tem algo irrealizado em Jerusalém. Afinal, suas inspirações não é apenas divina, mas sim por causa dos apóstolos, a igreja de Jerusalém foi formada. Digamos que os profetas do Antigo Testamento se foram, e agora tem os apóstolos que obedecem o mandamento de Deus, ou seja, Jesus, para levar todo o contexto da igreja para o mundo. Bem, a gente já começa bem, né? Sobre a escolha dos sete. Vamos lá. Peguem suas Bíblias. Atos 2, Atos 1, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade. Cerca de 1 quilômetro, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Al... Como é que é? Alcedama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro.
Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. E você me pergunta, Rafa, para que dar a volta, para que dar essa volta toda, essa leitura toda? É bem simples, varão. Você tem que entender o contexto. Olha, te peguei. Mentira. Você tem que entender como era a escolha de um discípulo. Judas se suicidou, traiu Jesus, se desviou do caminho. O apóstolo se desviou do caminho. E agora Matias foi o seu sucessor como apóstolo. Como diz no versículo 23, então indicaram-se dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Isto para o lugar que lhe era dividido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Viu? Como a igreja também ama a democracia? Mas enfim, era necessário fazer essas escolhas para que Matias também fosse escolhido como apóstolo, porque um apóstolo não somente é o plantador de igrejas, mas também é o servo do Deus Altíssimo para que a missão de Jesus seguisse por todo o tempo. E a igreja se prontificou muito. Claro que com a igreja crescendo, e você é chamado chamada a atenção por todos, né? Como no capítulo 3 de Atos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aonde, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Em um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus, anjos. Desculpa, eu pulei essa palavra. Mas enfim, isso chamou a atenção muito do Sinédrio, capítulo 4. Vamos lá, vamos ler, vou continuar lendo. Então Pedro e João falavam ao povo. Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarrando Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Tá vendo, irmãos? A igreja sempre cresceu em Jerusalém, mesmo estando os berços do cristianismo em outros países. Na verdade, os berços do cristianismo estão em países perseguidos pelo Estado, coisas que sempre era normal acontecer. Geralmente, quando a pessoa diz que a maior berço do cristianismo está em Inglaterra ou Estados Unidos, geralmente ela tem 3 fontes. 1, seu professor de história. 2, ou assiste muito Castlevania da Netflix. Ou 3, ele joga muito Assassin's Creed. É porque você não pode ficar engajando só no politicamente correto, né? Você tem que estudar o contexto para saber como é o contexto da igreja em Jerusalém. Você não pode ficar só engajando
em coisas que não tem o contexto exato como a igreja. Por quê? Porque a igreja em Jerusalém sempre cresceu e sempre vai crescer. Hoje em dia está cheio de a religião é judaica, certo? Mas a igreja sempre cresce em um lugar onde é plantada. Mas, Rafael, estamos falando da Europa. E a Europa, assim, tá as melhores igrejas do mundo. Varão, você sabe que isso não é verdade. As melhores igrejas do mundo está onde alguém que prega a mensagem da cruz direito. E depois ele foi levado para a prisão. E aí, as pessoas estavam eufóricas por causa do nome de Jesus. Vamos para Atos capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isto ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E ele lhe disse: saia da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, surgiu um certo homem chamado Estevão. Mas porque é o seguinte, os sacerdotes estavam incomodados com Estevão, um jovenzinho, fazendo um monte de milagres lá em Jerusalém, e os sumos sacerdotes se encheram de inveja e prenderam. Eu falei de uma maneira bem mastigada, mas se você ler, eles ficam sempre incomodados. Então eles decidiram arranjar falsas testemunhas para ele. Tipo, quando a pessoa não tem argumento, geralmente ela sempre tem duas fontes para te acusar. Uma, ou ela não sabe o que é o cristianismo, e dois, ou ela é infeliz consigo mesma. É porque você não pode ficar olhando somente as coisas que te dão prazer em fazer coisa errada. Você tem que olhar as coisas de uma maneira certa e chegar de olhos abertos, não como um cego falando o que não deve ver, porque cego não vê. Por isso, o sumo sacerdote está que nem um cego guiando, sei lá, guiando ninguém, porque o cego não vê ninguém. Mas enfim, quando Estevão era apedrejado, surgiu uma certa pessoa muito importante. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado e Saulo estava ali, consentindo com a morte dele, ou seja, segurando as vestes que estavam apedrejando Estevão. E foi quando Saulo fez um chamado. E isso não é porque é meu vídeo não, tá, varão? Mas se você olhar o meu vídeo eu falando sobre Paulo, tá muito bom. Mas enfim, vamos para Atos capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava a Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Viu como Paulo sabia quem era ele? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E foi quando surgiu outro homem, porque Deus ele age assim. Ele levanta outro homem para levantar essa pessoa, que essa pessoa para levantar outra pessoa. Mas enfim. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na sua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito
aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso tudo tem Atos 9. Então, Jesus escolheu Paulo. A gente não sabe como é a escolha de Jesus, porque tudo fica em culto, como Jesus escolhe uma pessoa. Isso eu falo na pregação que eu fiz sobre Paulo, o chamado de Paulo. Tá lá, vê lá meu vídeo que você... Na verdade, eu vou deixar aqui meu vídeo. Então vai lá ver o vídeo. Ou não, você que desenrola a sua vida. Mas enfim, o Paulo foi chamado para ser apóstolo, plantador de igrejas e para plantar várias igrejas em Jerusalém, e não só em Jerusalém, mas sim como a maior parte do mundo. Se vocês pararam para pensar, a maior parte das cartas de Paulo ou está na Grécia ou está em Roma. Porque a Roma e Grécia eram os maiores berços do mundo. Então, quando o Paulo foi para a Grécia para pregar em Atenas, eles estavam lá diante de uma cultura muito exemplar. Tanto que quando Roma chegou lá, copiou de tudo da Grécia. Tanto os costumes, quanto as espadas, também como os deuses. Ou seja, a maioria dos deuses romanos são cópia diretamente dos deuses gregos. E por isso, Paulo, quando foi para Atenas, estava diante da maior berço da humanidade, que era Atenas. Resumindo, Atenas como se fosse Estados Unidos, como se fosse hoje em dia estado de Nova York. Atenas naquela época era como se fosse Londres. O maior berço do mundo estava lá em Atenas. Tanto conhecimento, até que Paulo fala, Atenas, tanto conhecimento, como pode ser tão vazios? Mas enfim, vamos continuar. Agora, para encerrar, vamos destrinchar por que o Novo Testamento é escrito em grego. Vamos aqui abrir em Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, 13. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida, porque seus milagres que foram realizados entre vocês, ou fossem em Tiro e Sidon, ou Sidon, tanto faz, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. O Hades, para a cultura grega, é como se fosse o deus dos mortos. Isso também está em Apocalipse. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar o que está escrito no Hades. Eu acho que não vou conseguir encontrar agora, mas Jesus também utiliza muito o Hades no livro de Apocalipse, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Era necessário que o Testamento foi escrito em grego porque era a língua universal da época. Isso que eu queria trazer para vocês de interessante, como a igreja se prontificou e nesse final explicar porque o Novo Testamento era escrito em grego. De uma maneira muito salpicada, mas espero que vocês tenham entendido. E se você vê, os maiores berços do cristianismo não estavam só em Jerusalém, onde nasceu o cristianismo. Está em Grécia. A maioria das cartas paulinas ou está na Grécia ou está em romano, como Efésios, a carta dos Romanos, Coríntios, e fica tudo na Grécia. Gálatas, mas enfim, Colossenses. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham amado, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Não esquece de não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que vocês acharam do vídeo. E graça e paz a todos. Boa tarde, boa noite e a paz do Senhor.